Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta quarta-feira, vamos começar o programa conversando com o vereador de Londrina, Felipe Barros. Felipe, seja muito bem-vindo, ótima noite para você. Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite e desde já parabenizo pelo programa que tem feito. Muito obrigado. Estamos completando aí quase 60 dias do ano de 2017 e 60 dias de mandato do atual prefeito, da atual Câmara de Vereadores. Você, como vereador de primeiro mandato, os primeiros 60 dias, que balanço você faz desse período? Olha, Luiz, em relação à composição da Câmara, eu estou muito contente. Eu acho que a composição da Câmara acabou refletindo, de certa maneira, a vontade das ruas, que foram, nos anos anteriores, a população foi às ruas pedindo, por exemplo, a queda da presidente Dilma, a saída do PT do poder. E, por exemplo, aqui em Londrina não temos nenhum vereador do PT. E temos uma composição onde a maioria dos vereadores são novatos, assim como eu. Então, a Câmara respira novos ares e reflete, de certo modo, a vontade da população de Londrina. A Câmara passada, a legislatura passada, foi muito lembrada por ter sido um momento de ruptura com o passado. Foi uma legislatura que conseguiu fazer um trabalho bastante interessante, fez uma reforma do regimento, abriu as portas da Câmara para a sociedade e não houve nenhum escândalo que levasse vereador à renúncia, à perda de mandato ou até à prisão, como aconteceu anteriormente. Você acredita que essa nova Câmara agora segue no mesmo caminho? Eu acho que a tendência é seguir no mesmo caminho. É claro que os contextos são diferentes. Por exemplo, acredito que até por posições ideológicas ali dentro da Câmara hoje, alguns assuntos mais espinhosos e polêmicos vão ser debatidos, o que a legislatura passada muitas vezes deixou de fazer. Mas concordo com você que a legislatura passada cumpriu o seu papel de maneira excelente, que foi pacificar a Londrina, na verdade. Dar uma certa credibilidade a mais ao Poder Legislativo, que estava completamente desacreditado pelas legislaturas anteriores. Felipe, você é um vereador singular do ponto de vista da postura ideológica. A maioria dos políticos, sejam vereadores, enfim, quem está na vida pública evita muitas vezes se posicionar a respeito de certos temas, até para não desagradar a uma parcela da sociedade. É natural e que todos saibamos que hoje temas dividem a opinião pública, não necessariamente ao meio, mas qualquer tema que você vai colocar, ele vai ter gente que é a favor e gente que é contra, Muitas vezes até em medidas iguais, em outras vezes medidas diferentes. Mas você não tem medo, e na campanha não teve medo de se posicionar. Por que isso? Olha, Luiz, quando eu optei me candidatar, eu identifiquei que todo mundo fala da crise de representatividade que a gente vive hoje no Brasil, e eu acredito que parte dessa crise de representatividade é justamente pelo fato dos nossos políticos, em geral, não se posicionarem. Principalmente no Poder Legislativo, quando o político ele é eleito para representar uma opinião, para defender uma posição no parlamento. E o que acontece com a maioria maciça dos nossos políticos é que a gente não sabe qual é a posição deles a respeito de determinados temas. Os políticos não, como você disse, não costumam entrar nas polêmicas para não desagradar determinado segmento ou não. Mas isso, na minha visão, é a causa da crise de representatividade que a gente passa no Brasil hoje. Então eu decidi ir pelo caminho inverso. A minha busca e o meu trabalho é sempre em prol da verdade e daquilo que eu acredito. Não estou buscando votos. Eu me elegi por uma posição independente, por parte de uma população que não se sentia representada também. Então, eu acredito que se todos os políticos brasileiros se posicionassem, a população poderia cobrá-los mais facilmente. Então, é por isso que eu optei por essa maneira. Você, de certa forma, acaba fazendo aqui em Londrina, eu não quero comparar, a comparação é inevitável, mas eu não quero também rotular, Mas, de certa forma, o que o Bolsonaro faz no Congresso Nacional, que é enfrentar. Ele adotou uma postura de direita, a postura que você também
adotou, conservadora e, inclusive, com enfrentamento de quem pensa diferente. Essa posição ela vai até as últimas consequências. Sim, quando eu sou muito firme na defesa das minhas convicções e dos meus valores. Então, vou até o fim para defender essas minhas posições. Mas uma coisa que eu acho curioso e que eu sempre saliento é que quando eu falo que os políticos precisam se posicionar, eles precisam se posicionar independente da corrente ideológica. Eu disse na convenção do meu partido, do PRB, que os políticos, eles necessariamente, na minha visão, eles têm que tomar uma posição, seja para a direita ou seja para a esquerda. Mas a população, quando elege um deputado federal, estadual ou vereador, ela tem que saber exatamente quais são as opiniões daquele político para determinados temas. Então, independente da corrente ideológica, eu considero que os políticos precisam se posicionar. Eu, por convicção, por apreço e integridade intelectual, me considero uma pessoa de direita conservadora. E como você tem atuado na Câmara de Vereadores, onde acabam vindo temas que interessam a toda a população. Sim. E não só ao público mais conservador? Sim, é sempre interessante essa experiência, porque a gente tem que muitas vezes retirar da teoria e aplicar na prática. É claro que nas câmaras municipais em geral, muitos assuntos ficam ali, assuntos dos bairros, o que a população ali daquela localidade está precisando. Então, esse trabalho ele tem que ser feito, tem que continuar. Mas existem temas, certamente, onde o debate ideológico vai prevalecer. Por exemplo, na quinta-feira passada, na sessão ordinária da Câmara, foram os produtores culturais, porque o edital do PROMEIC foi cancelado, e eu defendi a minha posição. E outros vereadores defenderam a posição contrária. Então, um debate ideológico ele é inevitável, mesmo na Câmara Municipal. Você defende, por exemplo, que o setor público, prefeitura, a de Londrina, qualquer outra, não coloque recursos em festas, em atividades culturais, em determinadas festas, por exemplo? Isso. Eu comentei isso no dia da sessão. O meu sonho é ver uma cultura que não dependa exclusivamente do poder público. Infelizmente, o que temos visto na nossa cidade, no nosso país como um todo, é que muitos produtores culturais acabam dependendo única e exclusivamente do dinheiro público para fazer ali a sua programação cultural. E isso eu acho errado. Já que há dinheiro público, eu acho que tem que haver seletividade, tem que haver transparência das pessoas que recebem o dinheiro público e tem que avaliar muito bem de que forma gastar esse dinheiro. E quem avalia também é um processo importante. Exatamente. Um dos quesitos que eu levantei na sessão foi justamente a falta de fiscalização, por exemplo, do Poder Executivo em relação ao próprio orçamento deles, né, que é destinado à Secretaria de Cultura. Quem seleciona os projetos, por exemplo, acabam, infelizmente, hoje na nossa cidade, sendo as mesmas pessoas que recebem o dinheiro há mais de 10 anos. Você não teme ser odiado pelos produtores culturais de Londrina? Não temo, Luiz. Como eu disse anteriormente, o meu dever e a minha preocupação é com a verdade e também com a minha integridade intelectual. Se desagradar, e certamente vai desagradar, ócios do ofício. Mas eu não vou me declinar por conta de medo ou preocupação em perder voto ou desagradar determinados grupos de pessoas. Você teve alguma outra embate na Câmara nesse período, também por conta das suas posições? Ora, nesses primeiros meses até agora, eu acredito que esse tenha sido o primeiro embate realmente ideológico. Não havia tido nenhum outro embate até o momento, mas com certeza haverão outros daqui para frente. Você também protagonizou uma discussão com relação à questão das escolas, né? As escolas no país. Há um movimento de direita, um movimento conservador, buscando despartidarizar as escolas, acusando, inclusive, que os últimos 12 anos houve uma partidarização das escolas. É claro que o lado contrário nega e coloca isso como uma corrente conservadora. Você também participou desse debate? Isso. E, inclusive, protocolei na Câmara Municipal de Londrina o projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido visa justamente transformar a escola num ambiente verdadeiramente democrático, onde os estudantes possam expor livremente as suas opiniões sem que o professor favoreça ou prejudique determinadas posições políticas. O que temos visto na prática, Luiz, é que
muitos professores, militantes travestidos de professores, a bem da verdade, eles se utilizam ali das suas prerrogativas enquanto professores para favorecer aqueles alunos que adotam as mesmas correntes políticas que o professor e prejudicar aqueles que não concordam com a corrente política do professor. Isso, na verdade, é um completo desvirtuamento da atividade do magistério, que é importantíssima, que tem que ser valorizada no nosso país. Agora, o que não pode ser admitido são as pessoas que, em nome da profissão, desvirtuam o dever do magistério para fazer militância dentro da sala de aula. Você, Felipe, fazendo agora uma mudança um pouquinho do nosso tema, quais os grandes desafios que você entende que Londrina vai enfrentar nestes 4 anos? Primeiro de tudo é a questão orçamentária, né? No Brasil inteiro, na verdade, nós estamos aí com uma crise onde todos os municípios do Brasil estão sendo afetados. Então, a primeira medida que a gente tem que fazer, e já inclusive comuniquei ao Executivo, dei algumas sugestões ao Executivo, é cortar gastos. O poder público não pode fugir desse debate. A gente precisa entrar no debate, por exemplo, das privatizações, do enxugamento da máquina, do corte de gastos, do corte de cargos. Necessariamente nós precisamos fazer isso. A população não aguenta mais ver um poder público completamente inchado, em contrapartida com risco de se aumentar imposto. Nessa linha, imagino que você deva ser favorável à privatização do Sercontel. Ainda não tenho uma avaliação em relação a Sercontel especificamente, porque pela conversa que eu tive, inclusive com algumas pessoas ali de dentro, o novo diretor-presidente da Sercontel tem planos até revolucionários para a própria Sercontel, o que talvez mudaria completamente o perfil da companhia. Então, em relação a Sercontel, ainda não tenho uma opinião formada, confesso para você. Mas você, de qualquer forma, é favorável à não intervenção do Estado na economia. Sim. E, se for o caso, a privatização? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Inclusive, em relação aos próprios, como o Dória tem feito em São Paulo, a privatização dos parques que temos aqui na nossa cidade. Por exemplo, o Parque Arthur Thomas está completamente jogado às traças. Nós poderíamos fazer, por exemplo, uma parceria público-privada com alguma empresa para cuidar ali do parque, onde a população possa voltar a frequentar aquele local, que está completamente abandonado, infelizmente, hoje. E você acredita que o Dória é um expoente da direita? Eu acredito que o Dória é um expoente da direita e, mais do que isso, o Dória está revolucionando a maneira de fazer política. Ninguém esperava um político como ele, que fosse à rua, que colocasse a mão na massa e que trouxesse essas ideias da iniciativa privada para o poder público. Ele revolucionou completamente a maneira de fazer política e eu acredito que daqui para frente a tendência é que os políticos sigam o caminho Dória. Felipe, a pergunta para a gente encerrar e é inevitável. Quero agradecer muito a presença do vereador Felipe Barros aqui no Pauta em Debate. Houve uma onda perceptível, uma onda de conservadorismo nas urnas na última eleição. Sim. Você, inclusive, de certa forma, é fruto também dessa onda. Sim. E de todo o país. Sim. Você acredita que daqui 2 anos, teremos uma eleição presidencial, uma eleição para o governo do Estado, para deputados, para senadores? Você acredita que vai haver um grande embate da esquerda com a direita ou a direita vai superar a era do PT? Eu acredito que a direita vai superar a era do PT, porém terá um grande embate. As eleições de 2018, de certa maneira, ainda vão refletir a vontade da população que não aguenta mais a esquerda no país inteiro. Essa é a verdade. Mas Lula está, pelas pesquisas, na frente. Lula está na frente, até ele ser preso. Você acredita nisso? Eu tenho certeza. Mas, de qualquer forma, com Lula ou sem Lula, outros candidatos da esquerda virão. Provavelmente o Ciro Gomes tem pleiteado aí uma candidatura à presidência da República. E o embate será muito importante. O Lula, há uns anos atrás, eu acho que na última reeleição que ele disputou, ele comentava que ele estava muito orgulhoso porque todos os candidatos que estavam disputando a presidência eram de esquerda. E esse, para ele, era o ápice da democracia. Então, as pessoas da esquerda não estão acostumadas com os verdadeiros embates. Então, é necessário, até para a nossa democracia, em prol da nossa democracia, que haja esse embate para que a população realmente veja aonde está o caminho correto.
Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Luiz, muito obrigado você pelo convite, é uma honra estar aqui com todos vocês e estou à disposição. Aqui também o espaço está sempre à disposição. A gente agora vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade, o Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente, uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e hoje conversamos com um vereador no primeiro bloco. Vamos conversar agora com outro vereador, agora da cidade de Cambé, o presidente da Câmara Municipal de Cambé, Paulo Soares, presidente pela segunda legislatura. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Ótima noite, Paulo. Ótima noite, boa noite a todos. Paulo, qual a avaliação? Você que já foi presidente nos últimos 2 anos do mandato passado, agora foi reconduzido como presidente à Câmara Municipal de Cambé. E que avaliação você faz desses primeiros quase 60 dias? Olha, Luiz, é uma avaliação muito positiva. O mestre Aimon Targaryen diz que liderando você terá muito poucas alegrias, mas com muita sorte conseguirá fazer o que é necessário, né? Mas eu estou muito otimista, uma vez que nós tivemos 2 audiências públicas nesse curto período de novo mandato e a participação dos vereadores foi maciça. Isso me agradou muito. Nós tivemos audiência pública do orçamento, audiência pública da prestação de contas da saúde e foram audiências muito produtivas. Também a Câmara tem uma composição diversificada, né? Vereadores de várias regiões da cidade, vereadores de vários segmentos. Isso acaba contribuindo para que a Câmara consiga fazer uma discussão muito mais ampla. Então, eu estou muito otimista. É claro que os vereadores ainda estão se orientando sobre muita coisa. Nós temos um regimento da Câmara, nós temos a lei orgânica, nós temos as próprias comissões que exigem dos vereadores, né, discussões técnicas, discussões que carecem de mais compreensão. Então, eu acredito que nós possamos, sim, fazer um grande mandato. O pessoal está muito animado, né, vereador, quando chega no primeiro mandato aí, não que no segundo não esteja, né?
mas ele está com um ímpeto muito forte e quer mostrar serviço mesmo. Então eu acredito que nós teremos aí uma grande participação e um ótimo trabalho dos vereadores. Nós temos aí praticamente uma renovação quase que total da Câmara de Vereadores de Cambé, salvo engano meu, 7 novos vereadores. 8 novos vereadores. Nós temos 10 vereadores, a Câmara renovou 80%. Sendo que 2 deles voltam, são vereadores, já foram vereadores em mandatos passados, voltam, não são novatos no trato da coisa pública, mas a maioria são pessoas que não estiveram ainda no mandato, não tiveram mandato. Quando acontece isso, uma grande renovação, o começo do trabalho ele demora um pouquinho para engrenar? Olha, Luiz, eu tenho sentido isso, e nem por parte dos vereadores, né? Eu tenho sentido assim que o próprio executivo, né, ele está com algumas dificuldades de orçamento, algumas dificuldades administrativas, e isso tem deixado algumas políticas públicas muito morosas. E os próprios vereadores, na sua ansiedade de ver os problemas resolvidos, e até estão se ambientando ali com essa morosidade e burocracia do poder público, acabam também ficando um tanto ansiosos. Mas colocar também que, embora outros vereadores estão voltando para o mandato, é um mandato diferente. Hoje tem vereador que tem conversado comigo e me questionado, olha, na minha época o Ministério Público não agia assim. Na minha época a relação de poderes não era assim. Então muita coisa mudou com as mídias sociais, na relação de poderes, na própria dificuldade momentânea que os municípios estão passando. Hoje a média de gasto com o pessoal dos municípios brasileiros é de 70% do orçamento. Ou seja, 70% do orçamento do município é para pagar a folha de pessoal. Então, muitos desses enfrentamentos, embora vereadores que já foram vereadores em outros momentos, acabam sendo novidade para eles, para lidar com essas determinadas situações. E aí você tem uma outra agravante, que é a intolerância da sociedade. Ela é crescente, a sociedade hoje perdeu a confiança nos seus políticos, que os representam, né? Essa relação de confiança hoje praticamente não existe mais. Então é uma outra dificuldade, porque mesmo quando o vereador está lá no seu segmento, na sua comunidade, prestando contas e falando a realidade da dificuldade de resolver aquela demanda, ele ainda tem uma certa desconfiança do seu próprio segmento, no sentido de que existe uma crise de moral muito grande na sociedade e as pessoas acabam questionando se aquela justificativa do vereador é aquilo mesmo ou não. Você não acredita que essa parte, eu quero fazer um parênteses nessa tua colocação, que eu também concordo, você não acredita que parte desta desconfiança vem do fato de que nas campanhas eleitorais, muitas vezes os candidatos prometem coisas que a gente percebe que não são fáceis de ser entregues, né? E depois, na hora que, no exercício do mandato, fala, olha, não é bem assim. A população está um pouco cansada do político, seja ele candidato a prefeito, a governador. Tivemos recentemente o exemplo da presidente Dilma, né, que dizia que estava tudo bem na economia e quando assumiu o novo mandato falou, olha, não é bem assim. Essa mudança entre discurso de campanha e a prática do exercício do mandato, não é isso que leva o povo a ficar bastante bravo? Olha, Luiz, primeiramente eu quero importar aqui uma frase do Leandro Carnal, que ele disse que não existe governo corrupto e nação ética. E é importante destacar também que vários sociólogos colocam que os políticos prometem o que não pode cumprir, uma vez que é isso que a sociedade quer ouvir deles. Então, infelizmente, durante o pleito eleitoral, nós recebemos muitos pedidos que são incabíveis, muitos pedidos que nós sabemos que não têm condições. E muitos desses políticos sabem que se ele não falar aquilo que a sociedade quer ouvir, ele não vai alcançar seu objetivo. Embora não seja o meu caso, porque eu, como estava num pleito de reeleição, eu passei a campanha toda mais prestando conta do que discutindo propostas, que eu acredito que, não sei se é uma exclusividade minha, mas na grande parte dos políticos que vão para a reeleição é assim que fazem. Mas, infelizmente, essa expectativa da sociedade, o político não consegue cumprir, mas ele fala porque é isso que a sociedade quer ouvir. Quer dizer, eu faço de conta que vou fazer e você faz de conta que acredita e depois fica com raiva. Exatamente. É bem isso. Mas voltando à questão da Câmara de Vereadores de Cambé, que na verdade você preside, que é o nosso foco. A Câmara passada, nos últimos 8 anos, vamos colocar assim, a Câmara teve uma postura muito aguerrida, muito combativa, né? Tivemos uma situação anterior ao seu mandato de presidente, inclusive com situações de confronto com o Executivo, que naquele momento era capitaneado pelo ex-prefeito João Pavinato.
Você acredita que isso passou, que a partir de agora, com o José do Carmo Garcia na Prefeitura, com ampla maioria, ou quase total maioria, na Câmara de Vereadores, esse lado mais de confronto tenha ficado no passado? Olha, Luiz, é muito cedo para eu fazer essa avaliação, né? Fazendo uma analogia breve, eu acredito que a Câmara passada nós tínhamos muito bem delineado isso. 2 grupos políticos dentro da casa que deixavam muito claro as suas diferenças, suas divergências. Isso acabou que inflamou muito a relação do Legislativo, a relação dos vereadores. E hoje, nessa nova legislatura, nessa nova composição, nós não temos, eu não arrisco dizer que isso está definido ainda. Está muito cedo. Eu não acredito que o prefeito tenha essa governabilidade ainda, porque essa governabilidade ela se dá nos temas polêmicos, nos temas que vão exigir um posicionamento do vereador mais sistemático. Então eu prefiro aguardar, mas o que eu tenho visto na Câmara de Vereadores, nos próprios bastidores, isso eu penso que está sendo muito positivo, é vereadores que presidem determinadas comissões, o próprio líder do prefeito, dialogando bastante. Olha, estou aqui com o projeto executivo, o que você está pensando? E isso é uma coisa que eu não via muito, então eu estou vendo isso de forma muito positiva. E essa é a orientação que a própria presidência, a mesa diretora da Câmara, se propôs a fazer com os vereadores. Nós temos procurado dialogar muito para depois efetivar os posicionamentos. Você acredita que nós teremos aí momentos onde essa tranquilidade será testada? Por exemplo, agora em março começa a database dos servidores, onde certamente houve até greve no mandato passado em relação à postura do Executivo. E diga-se de passagem, o ex-prefeito João Pavinato enfrentou uma greve dando a correção da inflação. Ou seja, os servidores foram à greve porque não queriam só a inflação. Há quem diga que não há margem para dar sequer a inflação agora para os servidores da Prefeitura de Cambé. Esse assunto vai acabar ribombando na Câmara? Olha, Luiz, eu costumo dizer que quem se rotula se limita. Nós tivemos em 2015, por exemplo, na legislatura passada, em um ano em que o Executivo mandou cerca de 90 projetos de leis, só 3 projetos não foram aprovados por unanimidade. E nós tínhamos um grupo dentro da Câmara que se denominava oposição. Eu não entendo haver oposição numa demanda de 90 projetos, onde só 3 não foram aprovados por unanimidade. Então, essa legislatura, com a questão da database, com a questão da planta de valores, com diversas outras questões da própria máquina pública, vai exigir sim dos vereadores um posicionamento com mais personalidade. Nós temos, por exemplo, nessa legislatura, vereador sindicalista, vereador que vem ligado à força sindical. Então, eu espero que essas discussões tenham maturidade, espero que essas discussões fiquem no campo das ideias, porque esse é o caminho. E você acredita que, como também aconteceu no passado, houve uma partidarização das discussões? Você acha que agora isso não acontece? Olha, eu espero que não aconteça. É como eu te disse, nós estamos aí há 45 dias de mandato. Eu talvez conseguiria responder essa pergunta com mais propriedade daqui a uns 6 meses. Mas, pelo que eu tenho visto na relação dos vereadores de bastidor e na própria relação das sessões legislativas, se isso acontecer, vai demorar bastante. Paulo, com relação à cidade de Cambé, quais são os desafios que a cidade enfrenta e que vai enfrentar nesses 4 anos? Olha, o grande desafio é a questão orçamentária, mas eu colocaria aqui, falando de forma mais simples, é a questão dos serviços básicos. Quando eu fui para o pleito eleitoral, eu fui mais cobrado pela sociedade dos serviços básicos. A sociedade não me pediu algo absurdo. Ele pediu que a malha viária esteja em dia, que tenha vaga na creche para o seu filho, que a roçagem das praças e dos próprios públicos sejam feita, que a rua esteja sinalizada de forma adequada, que a estrutura do posto de saúde seja adequada para atendê-lo. Então são serviços básicos que, infelizmente, o município não está conseguindo atender. Nós temos hoje grande dificuldade em questões básicas de iluminação, de roçagem, de recap e pavimentação asfáltica. Então, eu acredito que o grande desafio hoje é isso. E a questão da saúde. Eu queria até citar como exemplo aqui a São Paulo, né? Aquele mutirão que o João Dória fez, inclusive na audiência pública da saúde ontem, eu sugeri à secretária de saúde que analisasse essa possibilidade. Hoje, as pessoas que precisam de uma consulta com um especialista têm muita dificuldade. Agora, algumas questões, Luiz, é gestão. O fato da pessoa
chegar 4, 5 horas da manhã na frente de uma UBS, num dia de chuva, para esperar a UBS abrir dali 2, 3 horas, para ela não perder a vaga do dentista ou do especialista, isso é uma questão de gestão. O município pode colocar um servidor para abrir a unidade de saúde e não deixar a pessoa tomando chuva lá fora. Isso não implica dinheiro, isso implica gestão. Essa questão da limpeza, o município pode propor alguns mutirões, e essa questão da estrutura física dos próprios públicos, o município pode, através dos novos empreendimentos da cidade, através de termo de ajustamento de conduta, através de taxas, fazer parcerias públicos-privadas e com que os empresários que vêm fazer os seus empreendimentos possam estar em contrapartida reformando ou construindo esses prédios públicos. Aliás, isso foi até uma situação que aconteceu em relação ao novo prédio da unidade 24 horas da região do Novo Bandeirantes. Exatamente, foi uma decisão muito acertada, onde o empreendedor veio fazer um loteamento e a contrapartida do município para ele foi que ele construísse a unidade de saúde. Penso que foi uma decisão muito acertada e deve servir de exemplo. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença do vereador Paulo Soares, que é presidente da Câmara Municipal de Cambé. Você me parece bastante animado com esse novo mandato. Eu, na verdade, até pela jovialidade, né, estou muito animado sim, e a gente entende que esse momento crítico de desemprego, de crise social, de crise moral, ele deve exigir um comprometimento muito maior, mais responsabilidade, mais dedicação, e eu creio que é para isso que eu fui reconduzido ao mandato. Prova de que nós acertamos em algumas coisas e prova também de que essa grande renovação mostra para os 2 vereadores que se reelegeram que precisam estar atentos, senão não prosseguirão representando a sociedade. E você acredita, até para agora, para a gente encerrar mesmo, eu percebo que assim, há uma renovação não só de pessoas, mas também com pessoas mais novas vindo para a política, algo que não acontecia anteriormente. Os jovens estão se encantando um pouco mais com a política? Os jovens estão obrigados a se encantar com a política, porque a nossa cultura é de achar que a política é algo ruim. Então, Platão já dizia há muitos anos atrás, né? Aos bons que não fazem política, resta serem governados pelos maus. E não existe outro meio de transformação que não seja a política. Agora é importante destacar, Luiz, e quero fazer um parênteses aqui para concluir, que a renovação em si não é renovação. E eu cito, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Paraná, onde nós temos muitos políticos jovens que representam oligarquias do Estado e não mudaram o pensamento dessas oligarquias. Renovou-se a idade, mas não se renovou as ideias. E eu espero que em 2018 a sociedade esteja atenta a isso, para nós podermos renovar não só a jovialidade da nossa representatividade estadual e federal, mas também as ideias. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Agora a gente vai dar uma dica para você de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente agora vai para o intervalo, daqui a pouquinho, mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado dos nossos bate-papos hoje com os vereadores Felipe Barros, aqui de Londrina, e Paulo Soares, de Cambé. Deixo, como sempre faço, o espaço aqui do programa Pauta em Debate à disposição de quem discordar de posições colocadas pelos nossos entrevistados, pelos nossos convidados aqui, e que queira fazer um contraponto, queira colocar o seu pensamento, a sua opinião de forma divergente. O espaço é democrático e está sempre à disposição, bastando contatar com a nossa produção. Quero agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, pela audiência, pelo carinho da sintonia, que você tenha um ótimo fim de noite e um restante de semana também abençoado por Deus. Um grande abraço, até mais. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.